Muito bem, a gente está gravando essa aula aqui ao vivo com os alunos aqui presentes para falar sobre esse tema que vocês estão vendo aí, aborto, como chegamos até aqui. Acho que é interessante introduzir, eu estou acompanhado, né, com o meu velho amigo Matheus, como vocês já viram em outras aulas, ele já participou. Acho que seria bom introduzir, né, nesse assunto, junto com o Matheus, para a gente começar a falar sobre esse tema, que é, pô, é bem delicado, né? Assim, pô, chegar umas pessoas, assim, tipo, umas feministas aqui, e falar assim, dois homens falar de aborto, que negócio é esse? Já começa o ad persona, né? Vai falar assim, quem está falando, né? Essa pessoa aí que está falando não pode ter propriedade no assunto porque não é mulher. Mas, bem, fora essas falácias daí, né? Que são absurdas por si só, Entendi. não vai nem comer. Não vamos nem comentar sobre essas besteiras, né? Que vai chegar aí no YouTube, sempre chega alguma recalcada assim, né? Vamos entender assim filosoficamente como é que a gente chegou até aqui, né? Porque, assim, olha, vamos pensar com calma. Chega um momento na história da humanidade que a gente olha para a escravidão e parece que naquela época o pessoal justificava aquilo. Fala, não, tá liberado fazer isso aqui? Porque, assim, olha, tem um poder econômico, tem toda uma economia e tudo mais. Tem que ter essa dinâmica, né, de amo e criado, né? E, portanto, isso aqui não é humano, né? Estar escravizando essa pessoa aqui, basicamente é lícito porque não é tão humano. Essa pessoa não é como eu. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês prestem atenção. Essa mentalidade essa pessoa não é como eu, né? Mesma coisa também quando a gente viu o massacre dos judeus, né, na Segunda Guerra Mundial, né? Tem toda uma discussão sobre isso, né? Tem uma galera, inclusive tem padres, tem até judeus, né, que falam que não houve massacre nenhum, né? Enfim, vou nem entrar nesse debate, né? Não estudei sobre, né? Não fico fazendo chacota disso, até porque não estudei. Então tem um monte de gente que faz um monte de chacota também da Terra plana. Porra, não estudei. Você já viu lá fora da Terra, se a Terra é plana ou é redonda, sei lá. Por um dia que parece que é redonda, né? Aprendi na escola que sim, né? Então, assim, a gente tem que parar de tentar reduzir tudo ao absurdo, né? Só porque é uma tese absurda, aparentemente, né? Então tem essa questão também dos judeus, né? Tentaram justificar, dizendo, ó, isso aqui não é como eu. Esses sujeitos aqui não são como eu, né? Essa foi a tese para a qual justificou pôr um monte de pessoas lá no campo de concentração, fazer um monte de. A ciência, inclusive naquela época, evoluiu bastante para muito bom, né? Quando fez aquelas mecânicas lá bem absurdas, né, com os judeus, né, juntando, né, botando siameses, cortando, tudo mais. Então, se desenvolveu bastante a ciência naquela época, né? Praticando muitas absurdidades com os judeus. Enfim, a tese também foi essa, igual da escravidão. Não é como eu, essa pessoa. Não é como eu. Não é humana. E agora a gente está vendo isso. Só que de uma forma diferente, velada, silenciosa. Porque, diferentemente de um escravo ou de um judeu, um bebê que está dentro do útero não tem como sequer falar alguma coisa, se defender, sei lá, né, falar protesto, né, vamos se juntar aqui né, para não haver mais escravidão, não haver mais morte de judeus, não, é simplesmente um holocausto silencioso, né. Como é que a gente chegou nesse ponto de falar que o feto não é humano? Isso é uma das questões que muito se levanta hoje. Será que o feto é humano? Se vocês estão me ouvindo, eu queria saber da parte de vocês, se vocês acham que não, me expliquem por quê. Por que que ele é humano? Né? Ou por que que não é humano, vocês sabem me explicar? Tem pessoal entrando aqui ainda. Mas vocês entenderam a pergunta? Ficou confuso? Chutem aí, assim, no chat, ou abre o microfone, me diga aí, vocês sabem me explicar o porquê que é humano, ou porquê que não é humano? É isso aí, né? Porque quando você começa a refletir sobre o que é humano, você começa a determinar determinado tipo de direitos para essa conclusão, né? Se a pessoa é humana ou não, ela merece direito à vida, merece direito à liberdade. Então, a única forma de você tentar validar todo esse discurso abortista é você negando a humanidade do feto, né?
Agora, por quê? Por que, né, falar que uma criança não é humana, sendo que a maioria dos argumentos que se usa para justificar isso é que a criança é incapaz de sentir dor, ou então é incapaz de manifestar alguma espécie de discurso, alguma espécie de raciocínio racionalmente ordenado, e devido a isso deve ser negada a humanidade a elas. Beleza, esse argumento ele é mentira, porque a criança ela é capaz de sentir dor, e o feto também ele é capaz de sentir dor, e também a criança, ao seu modo, também é capaz de manifestar um raciocínio ordenado. Não igual a gente está manifestando agora, mas ao seu modo ela também é. Mas vamos conceder esse argumento para as pessoas que tentam negar a humanidade do feto partindo desses pressupostos. Então quer dizer, então, que se a pessoa que está afirmando isso, ela estiver em coma, se ela estiver em coma, ela é incapaz de sentir dor, e ela também é incapaz de manifestar um pensamento ordenado. Então eu posso matar uma pessoa que está em coma e não ser punida por causa disso? Então, assim, todas as formas que você vai utilizar para tentar justificar o assassinato de bebês, você acaba caindo em alguma contradição lógica com a realidade. Aí tem gente que fala, não, mas o feto é só um amontoado de células. Aí eu paro para a pessoa e falo, meu filho, você também é só um amontoado de células. Uhum. Ou então a pessoa fala, não, mas é um amontoado de células mesmo, zigoto e tal. Aí eu falo, meu filho, se o feto fosse um amontoado de células, quando ele nascesse, você teria que montar uma por uma, meu filho. Entendeu? Como o Uhum. feto ele nasce já com a ordem já estabelecida e tal, e já está dentro do útero com a ordem estabelecida, você não tem que montar célula nenhuma no final, não, ele já sai prontinho já, então ele não é um amontoado de células, ele segue uma ordem natural. Assim, não existe argumentação, e ó que a gente estuda isso tentando dar o máximo de credibilidade para o outro lado, né? Porque você tem que examinar tudo e reter o que é bom, né? É um princípio bíblico, né? Mas eu não sei vocês. Quanto mais eu estudo isso, mais eu vejo que é só realmente vontade de matar, tá? E aí, quando você entra nesse aspecto da vontade de matar, e aí eu vou tentar ser o mais curto possível para não me alongar muito, você vai entrando no grande sentido e na grande finalidade do que é o aborto. Tá? O aborto, ele existe, pelo que eu estudei, pelo que eu vejo, e aí se alguém quiser depois acrescentar mais algo, tá convidado, o aborto ele existe para mim como uma espécie de ritual, tá? Uma espécie de ritual destinado com a exclusiva finalidade de fornecer poder para algumas entidades que se alimentam, tá? Desse tipo de sacrifício. A gente tem que se lembrar que, apesar da gente viver em uma sociedade extremamente laicizada, onde teoricamente depois de Nietzsche Deus está morto, as pessoas que estão no poder, eles não acreditam nisso, nesse tipo de discurso que vendem para o povão. Eles vivem da maneira que eles acreditam a espiritualidade deles, tá? E uma das formas de você viver a espiritualidade é você viver ela para o Criador de tudo, que mandou seu filho para morrer por nós, ou então você viver para o outro lado. Não existe uma terceira opção, tá? E essas pessoas que estão no poder e que hoje patrocinam e fazem toda essa divulgação da pauta do aborto, elas com certeza vivem para o outro lado. E o aborto ele começa a emergir mais ou menos depois da segunda onda, acho, Costa, você pode até me corrigir se eu estiver errado, da segunda onda do feminismo, Simone de Beauvoir, essa parte aí, Se não me engano, foi segunda ou terceira, é isso aí mesmo. ele começa a vir mais forte, né, como resultado da decadência dos princípios da civilização ocidental, né, uma civilização que era pautada pela moral judaico-cristã. Né? Então você tem a queda desses princípios e algo tem que ser posto no lugar, né? E aí começa a vir essa negação desses princípios. Então, o aborto ele começa a aparecer aí. Mas muito antes, lá no passado, você já existia uma série de tradições religiosas que se sacrificava crianças em nome de vários deuses da antiguidade, dentre os principais, o mais famoso é o Moloch, né? Eu não sei se já ouviram falar nesse nome, o Moloch. Ele era um deus com cabeça de, acho que era de boi, tá? E ele tinha duas mãos que ficavam superpostas assim, uma do lado do outro, né? E aí isso acontecia muito, era narrado até na Bíblia, tá? E ainda acontece isso, é verdade. Isso é narrado muito na Bíblia. O rei ou a pessoa que queria algum favor desse deus Moloch ia lá no ritual
com os sacerdotes dele lá, fazendo toda a ritualística e tal, e aí colocava o bebê em uma dessas palmas da mão, do Moloch, e debaixo dessa palma da mão tinha um fogo. Aí a criança começava a se agoniar com o fogo, tá? E aí ela caía, percorrendo o braço até chegar no abdômen desse touro, que era aberto, aí caía direto na fornalha e era sacrificado para esse deus ainda. Então, você vê que a lógica de você matar crianças é uma coisa que vem lá do passado. E o grande fator ritualístico disso, gente, sabe o que é? É porque é o seguinte, o diabo, ele não copia nada, ele não inventa nada novo. Ele apenas pega o que Deus fez e altera, ele subverte. Por exemplo, se Cristo morreu às 3 horas da tarde, a hora do demônio automaticamente passa a ser às 3 horas da manhã, tá? Porque ele, de maneira simbólica, é o oposto daquele que cria. Então ele subverte, tá? E aí, se Cristo, se Deus, aliás, no ato de fazer um sacrifício perfeito, ele manda o seu filho encarnado para ser a oferta perfeita, o diabo ele também vai tentar fazer uma paródia disso, tá? Então, como é que se dá essa paródia? Como é que se dá essa inversão? Se a oferta, o sacrifício perfeito de Deus, for o filho dele, for um Deus encarnado, o diabo ele não consegue encarnar um Deus, né? Porque só existe um Deus, Cristo. Então, o mais próximo que ele consegue chegar desse sacrifício perfeito, para tentar subverter a lógica do sacrifício, é pegando aquilo que Deus criou de mais perfeito na criação, a criatura. O diabo não pode pegar o criador, mas ele pode pegar uma criatura, e no caso essa criatura é o quê? É a espécie humana, é o homem. Tá? Mas só que o homem, ele também, para ser esse sacrifício perfeito, ele não pode ser um homem adulto. Ele tem que ser um homem mais puro possível, no estágio de maior pureza possível durante a sua vida. E qual é o estágio de maior pureza possível que o homem tem na sua vida? Durante a sua infância. Tá? Então, o sacrifício perfeito do diabo, como uma subversão do sacrifício perfeito de Cristo, é o quê? É o aborto. É você pegar uma criança e sacrificar isso no altar, e mediante esse sacrifício, esse sangue derramado, ele alimenta essa entidade que se alimenta desse sacrifício, tá? Então, é muito... Se você pegar a Lê que respondeu, eu estou falando com a Lê, mas é para todo mundo, porque a gente respondeu ali aqui. Se você pegar a missa negra é uma subversão de toda a missa normal, feita, né? Então, é natural dessa ritualística você pegar símbolos bons e tentar subverter com a finalidade de deturpar o símbolo e garantir poder para a entidade que está sendo sacrificada a isso, né? Então, de maneira introdutória, e falando um pouquinho da ritualística, o aborto é isso, gente. É uma forma de você subverter o sacrifício de Cristo. Se Deus mandou um Deus encarnado para se sacrificar e acabar com o pecado, o diabo, na tentativa de subverter isso, vai tentar pegar aquilo que Deus criou de mais sublime, que é a raça humana, e tem que se pegar um elemento da raça humana no estágio mais puro possível para que o sacrifício garanta mais poder para a humanidade, tá entendendo? E aí entra a lógica do aborto, entra a lógica da criança, né? E quando você percebe que o aborto ele começa a ganhar poder no meio para o final do século XX, você começa a ver que o mundo começa a piorar muito do meio para o final do século XX, que é exatamente quando está acontecendo o pico máximo de abortos, várias crianças sendo sacrificadas, o aborto sendo legalizado em tudo que é lugar possível, e aí essas entidades vão ganhando mais força, e na medida que elas têm mais poder, mais energia, mais força espiritual, elas conseguem agir mais no mundo, tá? Então, de maneira introdutória, é isso. É interessante vocês notarem também o seguinte, né? Olha só, não sei se vocês repararam, né? Mas a gente pode apontar vários culpados. Não existe um culpado nisso aí, né? Quando eu fiz a pergunta principal, né? O que vocês acham que é humano, o que não é humano? Vocês conseguem reparar como é que é difícil definir isso? Porque pode falar, Murilo. Desculpa, eu ia mencionar que não vou saber fundamentar muito bem, mas eu lembro de ter tido uma aula de aborto e que o professor falava muito sobre aquela ideia do Aristóteles de potenciata. Naquele estado natural da criança, realmente não é um humano completo, mas ela é potencial humano. Então ela vai chegar, né, ela tem a capacidade de se transformar, vai ser algo diferente, e quando chegar ao alto, ela vai ser sim humano. Então,
no momento, ela não é um humano, pode-se dizer completo, mas sim, pode ser um humano, então se ela pode ser, ela é, em potencial. Assim, eu diria até o contrário, no seu ato mesmo ele já é humano, né? Porque olha Mas só, você entendeu a pegadinha disso aí? Desculpa, mas eu não entendi muito bem. A pegadinha disso aí é que a classificação aristotélica de potência e ato, ela só deve ser levada em consideração para características do ser, tá? Então, Física, se assim, fala. características, predicados, jamais para Hum, classificar uma substância. Quando você está discutindo se alguma coisa é humana ou não, você está discutindo uma categoria chamada substância. A essa categoria chamada substância, você jamais, em hipótese alguma, você atribui a classificação aristotélica de potência e ato. Porque se você for levar em consideração até o que o próprio Aristóteles falou, tem um livrinho chamado Das Categorias, que Aristóteles escreveu, tá? E nele ele vai elencar todas as categorias que ele atribui ao ser, e quando ele vai falar especificamente da substância, ele fala que nada é o contrário à substância. Ou seja, a substância ela não se determina por potência e ato, mas ela se determina pela sua negação, tá? O que determina potência e ato são características que mudam durante o dia. Por exemplo, eu nesse momento eu estou sentado na cadeira, isso é um ato, mas eu tenho a potência de me levantar, tá? Então, em ato eu estou sentado, mas em potência eu posso estar levantado. Mas isso, sentar ou levantar, são adjetivos. A substância jamais se classifica pela questão da potência e do ato, tá? Eu não sei se ficou claro para vocês isso. eu vou pegar esse exemplo que está impreciso ainda, mas não tem problema, né? Popularmente se entende dessa forma, né? Agora, assim, você tem que abrir os olhos do seguinte, quando a gente fala que ainda não é uma coisa, né? Isso abre a margem para poder dar fim na vida, né? De forma bem eufemista, inclusive, né? Dizendo que não é um assassinato, né? Não vai sentir dor, inclusive que o Matheus citou aqui, né? Não vai sentir dor? Então, show de bola, posso te botar em coma e te matar, que você não vai sentir dor. Agora vocês compreendem? Quando a gente fala que de algo não é humano, tem várias pessoas culpadas nisso aí. Primeiro que assim, vamos raciocinar um pouco. A pessoa transou com um dinossauro, entendeu? Vamos falar um bom português. Não, né? Transou com um cachorro. Então como é que não é humano, cacete? Né? Você foi comido por um macaco, né? Você foi matado de macaco lá, entendeu? Inclusive foi assim que deu origem ao AIDS, né? Vocês sabiam disso? Não sabia. Eu tinha estudado isso um tempo e falei, cara, interessante, né? Alguém comeu, achou que comeu ou deu para um macaco, aí que veio o AIDS, né? Falei, caralho, que bizarro, né? Um livro do ser humano, né? Então, assim, vamos falar um bom português, né? Caraca, então seria o quê, né? Seria um Megazord lá, né? Ali, né? Um Transformers, né? Como é que não é humano? Negócio que tem homeostase, 46 cromossomos, tem genética humana, tem tudo para ser humano, tá entendendo? Então, como é que não é humano? É humano em potência, né? Só porque a gente vai lá na telinha, né, para ver lá dentro no obstetra, né? Aí vê lá que tá com uma forma ainda não muito visível. Então isso aqui não é humano, que não tem forma, né, humana. Você entende? Aí tem um monte de absurdo, né? Tem gente que eu já ouvi cada coisa, né? Não, olha, uma coisa que vocês têm que aprender nessa aula é a seguinte: não debata com abortista, entendeu? Não vale a pena. Porque eu já ouvi cada Mas, absurdo. mas é isso, quando você está tentando falar se é uma coisa humana ou não, você está tentando pegar humano, que é uma categoria específica de substância, e transformar ela num adjetivo, numa qualidade, Sim, sim. tá entendendo? E aí entra a questão da potência e do ato. Ato e potência só são categorias aristotélicas aplicadas ao quê? A adjetivos, a predicados, a qualidades, tá? Agora, substância não se define por ato e potência. Ou uma coisa é humana ou não é. E se você fala que um bebê não é humano, você tem que explicar que espécie então ele é. É igual o Klaus falou aí. Você tem que explicar então se ele é um tiranossauro rex, tá entendendo? Se ele é um ornitorrinco, tá? Você tem que dar outra substância para aquilo. Jamais você vai falar, não, ele é humano potencialmente. Em ato ele não é. Não, então você está transformando a humanidade em característica, não em substância. Tá? Então é uma confusão muito. Se você não tiver nuance filosófica e você começa a discutir nessas formas, você cai numa contradição bizarra.
Eu gosto desse estilo de argumentação, porque ele era puramente lógico, né? Se eu não me engano, essa é do terceiro excluso, né? De falar simplesmente, olha, uma coisa é ou não é, né? Não tem como ser e não ser ao mesmo tempo. Então, assim, muita gente tá aqui assistindo, não tá nem aí pro que o Matheus falou que é uma coisa real. Tipo assim, cara, é a subversão completa do que Deus fez. As pessoas estão achando que isso é pura mitologia, entendeu? Como o Nietzsche adorava falar, é um mito cristão, né? Então, as pessoas estão cagando se é um ritual satânico ou não, porque eles acham que Satanás não existe, né? Então, diga aí, Rogério, você levantou a mão? Puxando um pouquinho de tela, na verdade eu tenho 3 coisas para elencar aqui. Isso que o Matheus falou sobre realmente Moloch, a gente pode citar outros rituais, como Baal e coisa do gênero, realmente existe, não tem como negar isso, né, cara? Muitos rituais e, cara, só se a gente for ver sobre o simbolismo que utiliza em muitos shows, eu não vou citar nome, mas artistas grandes já fazem muita referência a isso. Eu não tenho profundidade para falar sobre esse tópico, mas eu posso citar um argumento, não um argumento, mas um pensamento que eu tenho na minha cabeça sobre isso e uma outra vivência prática, que foi os efeitos psicológicos de uma menina que praticou aborto, que eu convivi com ela durante algum tempo da minha vida. E só você ver como que a mulher fica quando realiza essa prática, fica totalmente, não sei se o Kraus já teve algum caso assim de tratar uma pessoa do gênero, mas fica muito conturbada. Aquilo não sai da mente dela durante muito tempo. Muito tempo. Você pode ver, ouvir o antes e depois dela. Depois, antes de fazer o aborto e depois. E mesmo depois de tanto tempo dela ter feito aquilo, dá pra ver aquela... parecia uma mística ao redor dela. Como se tivesse uma aura, sabe? Alguma coisa que tava conturbando mesmo. E só coisa que a gente já pode ver que não é algo natural a se fazer, né? Não é algo que faz bem pra alma. E um segundo... é um pensamento que eu tenho, não sei se é por falta de profundidade ou embasamento, mas eu quero trazer aqui, porque eu realmente quero outras visões sobre isso. Assim, eu não vejo o mundo das lentes católicas, porque eu não sou católico, mas eu sou muito inclinado ao cristianismo. Muito inclinado. Participo da missa, frequento, mas eu falo que eu sou um explorador, eu estou conhecendo. Que é o seguinte, as pessoas que vão abortar não são cristãos. Vamos dizer assim, né? Vamos ser bem indireto. Não são cristãos. Quem vai abortar é o esquerdista, sendo mais direto. É o esquerdista, o idiota. É essa galera que vai abortar. Logo, vai ter menos dessas pessoas no mundo. Só que, quando eu paro pensando isso, cara, eu tô sendo a favor do aborto, sabe? Tipo, é algo que eu realmente quero clarear na minha cabeça. Faz sentido esse pensamento ou eu tô viajando? Não faz sentido, não. Se você seguir por a lógica, estão se... sendo igual aquela cobra do Ouroboros, né? Se destruindo, né? E se chegar numa linha última de raciocínio, que, bom, realmente parece que não vai mais existir pessoas assim, né? Mas a ideia de que o Matheus trouxe é que o aborto é algo mais implícito, sabe? Oculto. Por exemplo, quando se há uma noção de defender ideias como se elas não tivessem consequências. Onde, por exemplo, eu incentivo outra pessoa a ter liberdade com o corpo. Isso é aparentemente inofensivo, né? Mas, em outras palavras, também é incentivar ao ato do aborto, né? Dizendo que o corpo é seu e você não pode ser prisioneira de um intruso, chamado criança, que tem aí, né? Então, eles dão o nome de qualquer outra coisa, né? Dão o nome de zigoto, dão o nome de, sei lá, feto, mas não chama de bebê, muito menos de algo humano, né? Esse eufemismo é proposital, né? Até mesmo para na hora de você fazer não ter muita consciência, uma mente se sentindo culpada, né? Tô lendo aqui o chat. Olha, eu acho que é interessante levantar esse ponto aqui pra gente continuar, né? Não perder o fio da meada. Mas o Ali falou aqui, mas quem seria capaz de fazer uma engenharia social tão grande a ponto de negação disso? Eu tava querendo entrar nesse termo, desse rastrear um culpado, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, o positivismo de Comte, né? A gente vê lá que assim, ele incentiva as pessoas a notarem que o que está em último, mais atualizado, é melhor. Ou seja, se está evoluído para parir, né? A criança saiu do útero, ou está pelo menos uma forma humana, aí não é liberado abortar. Como em muitos países vocês estão vendo que é assim. Tem forma humana, então não aborta, porque é a atualização mais confiável até agora para se dizer que é humano que toma alguma forma, né? Por influência de Comte, né? Isso é evidente, né? Tem também puxa, sei lá, em Kant, né? Estava até conversando com Kant, né? Com o Matheus, né? Agora há pouco, antes da aula, né?
sobre a influência de adaptar o que está na coisa, no nosso intelecto. Então, o que importa é a imagem que a gente tem diante do objeto, né? Então, se eu considero que esse copo aqui não é totalmente um copo, que é um fenômeno de um copo, então, sei lá, como não acesso aquilo tudo, eu sou débil e, portanto, posso fazer o que quiser com um copo que não tem nenhuma consequência na vida real, né? Então, meio que se ignora algumas consequências dentro da realidade, né? E aí pode ser puxado, se a gente vai ficar puxando para trás, chegar em Guilherme de Ockham, chegar em Protágoras, né, que fala que o homem é medir todas as coisas, né, ou seja, que a gente que mede as coisas, não a realidade como ela é, e vai chegar em Adão e Eva, né, o pecado original, que é a ideia de que a gente quer ser como Deus, né, a gente não quer seguir nenhuma lei natural, a lei divina. A gente não quer se curvar e obedecer à verdade. A gente quer fazer a nossa verdade, a nossa própria lei, né? Então, assim, vocês conseguem reparar, não é uma coisa absolutamente ocasional. Essa questão de discussão, por isso eu tô falando que não vale a pena discutir com o abortista, porque ele não tá nem aí se você tá usando lógica, se você é humano ou não é. Você entende? É muito mais profundo, é uma incapacidade mesmo de poder se adaptar à realidade das coisas. Pode falar, Matheus, você desmutou o microfone. Não, é isso mesmo. A questão, eu estou também acompanhando o chat aqui. A questão também não é só tornar o normal, o errado normal, não. A questão é porque é questão de batalha espiritual mesmo, cara. Assim, não sei quantos aqui acreditam na existência ou não do mundo espiritual, cara, mas cada aborto que é praticado é, 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 é delegado uma quantidade de energia para uma entidade maligna, tá ligado? Uma entidade satânica. Então, tipo assim, a temática, para quem quer legalizar e para quem quer continuar proibindo, é muito mais profunda do que só, é certo ou errado. Tá entendendo? Certo ou errado é fumar, é beber, fazer sexo fora do casamento, tá entendendo? A questão do aborto é um negócio mais sério mesmo. E sobre o que o Rogério falou, o Rogério falou que teve a mulher e tal, que ficou bastante assim, abalada, né, com o aborto que ela fez. Então, isso não é só também questão psicológica, não, é questão também espiritual. Aí ela sem intenção, ela fez parte de um ritual também, né? Então, as consequências disso para a psique dela são enormes mesmo. Então, é justificável, inclusive tem vários estudos que mostram isso, que as mulheres que fazem um aborto, tipo assim, uma porcentagem esmagadora delas, 80%, 90%, elas ficam com sequelas psicológicas assim, absurdas. A mulher que faz aborto, ela não fica feliz depois. É melhor ter tido filho, ter dado para adoção, ter dado para mãe, para o pai, para a avó, do que ter continuado dessa forma aí, entendeu? Show. Manda bala, Alexandre. Inclusive, é uma coisa muito comum do mundo moderno, né? As pessoas fingem que não existe nada espiritual, né? Que é tudo material. Aí fazem qualquer ritual, né? Aí as pessoas estão dispostas a fazer qualquer ritual, mesmo sendo satânico, porque nada existe, né? Tipo, é tudo material. O mundo espiritual não existe, então você pode fazer qualquer coisa. E uma grave debilidade pensar assim, porque você para e pensa, a própria psique é uma coisa imaterial, né? Então, assim, pessoas que são psicologistas, né, vão assumir um negócio, tem uma consequência psicológica ao se praticar um aborto, querendo ou não, isso é um fato da realidade. Aí o que tentam fazer é amenizar isso, você não tem culpa, o bebê, você foi estuprada, aí tentam justificar isso de alguma forma para amenizar a consciência moral que está pesando. E a pessoa repreende a consciência moral. Daí onde vem a neurótese. Não o contrário, igual o Freud estava dizendo. Freud vai dizer que assim, olha, a pessoa repreender a consciência moral dela é o que deixou ela neurótica. Mas o Igor Caruso vai dizer o contrário. A falta da repreensão da consciência neurótica que deixa a pessoa neurótica, né? Diga aí, olha. Não pode escutar? Dá para escutar. Show. Ficou sem cerveja, né, Matheus? Deixa eu falar aqui. Um dos pontos do tópico aqui da aula é como a gente chegou nisso, né? Aí, faço uma seguinte pergunta.
Eu acho que tem determinado tipo de agente que pode fazer isso. Por exemplo, recentemente a gente viu que tinham algumas áreas do setor americano que estavam financiando certas pautas aqui. Como a gente sabe, é um fato dado que existem ONGs, pessoas de fora que financiam determinadas pautas aqui no Brasil, sei lá. Vou dar só um exemplo. Legalização da maconha, ou o próprio aborto. Eu acho, em determinado ponto, que é mais vantajoso ter, sei lá, uma nação um pouco mais fraca. Porque, assim, família é sinônimo de poder, certo? Se quando tu tem, sei lá, 5 irmãos, geralmente, se uma coisa ruim acontece contigo, os 4 vão cobrar, certo? Então, assim, é mais fácil tu subverter uma nação quando ela tá em declínio. Não à toa, eu observo que várias nações, outras nações, começam a financiar determinadas pautas para enfraquecer outras, tá entendendo? Como foi, tu pode ver, por exemplo, naquele livro do Red Cocaine, Cocaína Vermelha, que tu vê, sei lá, investimento da União Soviética e de outras nações tentando derrubar outras nações mesmo socialistas também, como foi o caso lá da União Soviética, querendo jogar ali para a China ali o ópio, para poder meio que tombar a região ali, financiar o declínio da região. No coisa do aborto, eu acho que a grande parte que a gente tem aqui, esse movimento abortista, é mais financiado mesmo, tá entendendo? Para poder subverter a parada mesmo, tá entendendo? E nisso, eu acho que a gente consegue apontar, mostrar alguns de determinadas coisas, tipo assim, ONGs, nações mesmo que financiam essas determinadas pautas, e grupos, que eu acho que aí o interesse mesmo é enfraquecer o alicerce da parada. Por isso que eu fico olhando assim, e eu acho que esse fato se é vida ou não, já é um fato batido, sabe? É meio que cagar no molhado, ou chover no molhado. Então eu acho que é mais fácil dizer quem está financiando isso, porque, como o Matheus falou, já é natural, é notório que aquilo é uma vida. Esse processo de negar que eu fico me pegando, a parte de engenharia social nisso. Sim. Ah, e tem de monte, né? Principalmente Lawrence Hood, eu não me lembro mais como é que pronuncia, faz tempo que eu li sobre ele, né? Se não me engano, foi a mãe ou o pai do Bill Gates, né, que fundou, né? E o Bill Gates até hoje é não sei se é uma espécie de sócio, cofundador, né? Do maior movimento de clínicas abortistas que há lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, me corrija, Matheus, se você lembra, se é Estados Não, Unidos. é isso mesmo. É só você pegar todo mundo que faz parte dessa linha de financiamento do aborto global. Cara, eu nunca vi um bilionário ateu. Eu nunca vi, é sério. Se vocês puderem me apontar um, eu nunca vi um. Eles podem não confessar publicamente sua religião. Quando eu falo religião, eu falo, tipo, formas de conexão espiritual. Não pense em sua religião como cristianismo, islamismo, judaísmo, etc. Cara, eu nunca vi. Todos eles ou são confessionais de alguma coisa, tipo, até explicitamente, alguma sociedade secreta, alguma coisa, ou então eles ficam na moita, e quando você vai ver, o nome deles está incluso em alguma lista de sociedade secreta, alguma coisa desse tipo aí. Mas eles não são, sabe por quê? Porque, cara, se você tem dinheiro hoje no mundo, você está a serviço de alguma coisa estranha. Parece que só quem tem dinheiro hoje no mundo é assim, é uma pessoa de índole duvidosa. E por você estar a serviço e estar inserido nesse sistema capitalista, né, de alguma forma, você tem que conservar esse dinheiro seu. Nenhum rico quer ficar pobre. Né? E uma das formas de você conservar esse dinheiro é você servir esse sistema. Esse sistema está no poder hoje, né? E é o que o Klaus falou aí. Então, assim, Parenthood, esse pessoal aí, eles financiam a causa abortista com certeza com uma correlação, uma intenção espiritual oculta e muito forte. Tem a Fundação Bilderberg, né? As grandes famílias, né? Os mega bilionários estão interessados nisso, né? Por quê? Porque é uma coisa que, de alguma forma, não se trata de uma agenda, né, no qual eles estão fazendo no intuito de, assim, nós vamos mandar no mundo, né? Uma espécie de eugenia, de que quem é mais forte, quem é mais fraco, quem sobrevive, os melhores. Tem um pouquinho disso? Tem gente que é assim, sem sombra de dúvidas, né? Eu boto a mão no fogo, por mais que eu não tenha como citar quem pensa assim, né? Não sei. Mas é só vocês olharem, né, bem, né? Que já estão abortando, né? Meninas, meninos,
pessoas com síndrome de Down, pessoas que estão identificadas com autismo. Meus amigos, tem até fertilização in vitro, né? Tipo assim, você escolhe, né, quem você quer viver. Se você escolhe quem quer morrer, né, imagine quem você quer que nasça, quem que vai vir ao mundo, né? Então, outra uma coisa assim, muito mais tecnológica, né? Podemos dizer assim, né? A gente pode escolher o filho que o espermatozoide que vem com loiro com olhos azuis, né? Não é assim, eu nunca estudei muito sobre fertilização in vitro, né? Mas eu tive pacientes que fizeram e eles me contaram como é que foi, escolhi tal forma, né? Transhumanismo, muito bem lembrado, Rogério, né? O transhumanismo trata sobre isso, né? Negar a humanidade do bebê é uma das formas de negar a natureza da matéria. Pois é, o Matheus mesmo que disse isso. Eu pensei que era outra pessoa. É isso, está entrando com os catras, olha só. Chupa. Pode falar, manda bala aí, Luiz. Não, só para completar tudo que já foi dito aqui, Chesterton, ele já dizia o seguinte, olha, quando você não acredita em Deus, você começa a acreditar em qualquer porcaria que você vê por aí. É qualquer porcaria, pô. É por isso que eu sempre digo, ó, não existe ateu. O que existe é pessoas que acreditem no nada. O nada para elas é o Deus, o prazer, o dinheiro, o demônio, ou qualquer outra besteira que eles viam por aí na internet. É só isso que eu queria dizer, sabe? Pois bem, né? Mas é isso mesmo. Você ia falar alguma coisa, Matheus? Eu posso prosseguir. Não, pode prosseguir aí. Tá disputado, pode igual ele. continuar, Tá disputado, tem gente continuar aí levantando a desse mão, hein? origem. Manda bala, ele levantou a mão e tal. Voltando aqui à parte do aborto, eu acho que eu não sei se é o mais, mas o que mais se destaca aqui, que influencia essa parada, é o movimento feminista, né? Atualmente. O que, assim, como é que a gente chegou nesse caso aqui? Uma coisa que eu observo na norma jurídica por exemplo, o Matheus é formado. Acho que o Matheus consegue me explicar melhor. Por exemplo, aquelas clínicas de aborto que funcionam clandestinamente. Tu sabe dizer mais ou menos quanto uma pessoa que faz aquilo ali pega de pena, sei lá, de prisão? De cabeça, assim, não. Mas tá assim no Código Penal. É o chamado aborto clandestino, né? Ele é até gravado, assim. É menos de 10 anos. Pelo que eu me lembro, é menos de 10 anos, tá? Fora isso, a gente tem na jurisprudência aqui do Brasil que. Não, tá no código, aqui no código, né? No formato legal, o aborto continua sendo crime, né? Eu tava vendo recentemente a entrevista de alguns. Contra isso, tá? Não sei se você se lembra, o Barroso, uma vez, acho que foi na primeira Eu ia turma chegar do nesse STF, ponto. você se lembra? Você falou em jurisprudência, então eu até desculpa por ter te interrompido. Eu vou falar rapidinho para você não perder seu raciocínio. O Barroso, na primeira turma do STF, é um julgamento antigo já. Ele inocentou uma mulher que tinha praticado aborto, salvo engano, até 3 meses de idade, da criança no ventre. Aí ele inocentou, falando ainda que não era humano, deu uma base jurídica para isso. Uma base jurídica não, né? Porque não existe base jurídica para isso. O aborto é crime, né? Ele deu uma base antropológica, filosófica, para ele estar decidindo as coisas daquela maneira, tá entendendo? Não, não só isso, mas, tipo assim, eu já vi entrevista dele e de outros juízes que, quando chegam nessa questão, mesmo a base legal sendo totalmente contrária, ele dá uma sentença totalmente, assim, avessa do ordenamento jurídico, certo? Eu me pego, tipo assim, o ponto de muito dessa questão, eu acho que é o fato da impunidade, sabe? De você ver que essas coisas acontecem e se fazer de doido. O nome dado aqui, se fazer de doido. É a questão da impunidade. Quando eu falo disso, eu acho que tem que ter uma mudança, um ataque profundo, principalmente na academia, na galera, nos operadores de direito, que quando vê esse tipo de coisa, ficam calados, sabe? É tipo assim, ver todo o ordenamento jurídico ser jogado no lixo, sabe? Mesmo com o ordenamento jurídico sendo contra isso, e não de contrário a isso. Eu acho que quando a gente, da parte que dá aula é como chegamos a esse ponto, a esse holocausto silencioso. É justamente isso. Esses setores da sociedade civil que estão subvertidos. E um deles era acadêmico do direito.
E quando a gente vê, sei lá, uma sociedade, a sociedade brasileira é contra o aborto, tá entendendo? Ela é muito esculhambada em muitos aspectos, mas nesse aspecto a gente é totalmente contra o aborto. E a gente ter, sei lá, uma classe acadêmica que meio que está desconectada da realidade, desconectada do povão mesmo, sabe? Eu acho que a gente está chegando nesse ponto desses vários abortos que são feitos no Brasil, e muita questão dessa, quando tu pega uma classe acadêmica, a classe, sei lá, de magistrados e outros que estão tão desconectados da realidade, ao ponto de ir contra o que a cidade quer, tá entendendo? É isso que me pega, sabe? Não, sim. Eu acho que a classe jurídica, assim como a classe política de um país, ela é reflexo do conjunto de valores que regem o país, tá? Então, assim, por mais que eu concorde em parte com o que você falou, no sentido da população brasileira ser contra o aborto, eu acho que isso ainda é uma reação muito mais emocional do que uma reação mais de convicção, tá? Sabe por quê? Porque todo o sentimento religioso da população brasileira, de uma maneira assim, é, no geral, é um sentimento mais assim emocional. Assim, eu acho que a média, a esmagadora média do católico brasileiro, ele não é católico dogmático, doutrinal. A esmagadora média do protestante brasileiro não é protestante dogmático, doutrinal, assim. Então, assim, eles vão falar que é contra o aborto, mas se ele souber que a vizinha do lado fez aborto, tipo, ele no máximo vai falar, poxa, tá errado, mas tipo, não vai ter uma reação muito maior do que isso, tá entendendo? Por quê? Porque até esse princípio da preservação da vida de crianças, assim, nesse aspecto, eu não sei até que ponto isso está muito enraizado, assim, na espiritualidade brasileira, tá entendendo? Assim como o adultério, a ojeriza, o adultério também está enraizado na espiritualidade. Eu acho que não, cara. Eu acho que o brasileiro ele é um ser carente de identidade moral e identidade espiritual na maioria das vezes, sabe? Enfim. Pois é, porque assim, o Sérgio Buarque de Holanda já falou isso nas raízes do Brasil, né? Tem um capítulo lá especialmente só falando sobre isso, que o brasileiro é um homem cordial, ou seja, mais nesse sentido mais de sentimental mesmo, né? Como o Matheus estava dizendo aqui. E aí, respondendo a pergunta do Alê, né? Quando a gente fala que a maioria, na mesma medida que a gente tem uma estatisticamente pessoas comuns, o seu Zé da padaria e a Dona Maria lá, que é contra o aborto, basta uma pergunta para destruir, né, eles, né, fazer, olha, e se em casa a pessoa for estuprada, você apoia o aborto? Eu tenho certeza, não sei se você já fez isso. Um monte de pessoa muda de opinião na hora, fala, não, caso de estupro, nesses casos. Aí, se nascer anencefalo, nesse caso, né, eles logo mudam de palpite, de opinião, assim que botar nesses casos, né? Nesses casos, se houver esse caso. E a coisa também é do catolicismo. Estatisticamente, a gente até brinca, né? Católico de IBGE. Onde é que veio isso? Estatisticamente, o IBGE aponta lá que a gente, em maioria, no Brasil é católico, mas vai lá ver quem são esses tipos de católicos. Os católicos autoproclamados que não praticam. Não vão para a missa, uma coisa básica, né? Que está lá no segundo mandamento, dizendo para guardar domingos e dias santos, sob pena mortal de pecado, né? Então, assim, são pessoas que simplesmente estão cagando, né? Agora que vale a pena, a gente está focando nisso, né? O Coalê já trouxe algumas vezes aqui, né? Como é que a gente chegou a esse ponto, né? Não sei se vocês notaram isso, mas, assim, não é só os intelectuais que influenciam a sociedade a pensar dessa forma, né? Tem até um livro muito bom que recomendo que vocês leiam, do Thomas Sowell, né? Os intelectuais da sociedade. Mas não sei se você reparou, é a nossa teimosia mesmo. É um eterno retorno à Torre de Babel. Como assim, Cláudio? Eterno retorno à Torre de Babel. Basicamente o seguinte, né? A gente olhar para a realidade e começar a negar ela pelo que ela é e querer só os bons frutos daquilo. Exemplo básico. As pessoas hoje querem o prazer do sexo sem a consequência do sexo, quer ter filho. O que fazem? Anticoncepcionais, preservativos. Ué, né? Típico exemplo da Torre de Babel, né? Que é o ônus sem o bônus, né? Que é até um termo jurídico, né? Que às vezes eu inverto esse termo, né? Às vezes eu falo bônus, ônus, às vezes eu me confundo qual é qual. Peraí, tem gente falando aqui no chat pra caramba, né? O brasileiro é contra o aborto, vota no Lula e que é apologista explícito do aborto, só porque ele é do Partido Trabalhador. Pois é. Famoso mesmo você, mano. Tá, pra não perder o fio da meada, peraí.
Estou conversando as coisas em paralelo. Mas assim, como é que a gente chegou nesse ponto? Por essa inversão de que, se eu não me engano, foi Platão que disse isso, né? Que verdade conhecida é verdade obedecida. Essa desobediência com relação à realidade que faz a gente chegar nisso. A ponto de a gente começar a falar que não é humano, a ponto de a gente começar a justificar coisas que são justificáveis, por exemplo. Vamos debulhar ponta a ponta, né? De alguma das acusações que fazem ao pessoal pró-vida, né? Falam assim, mas aí, a criança foi estuprada, né? E aí, não tem que matar lá o bebê lá? Não tem que abortar, né? Eles falam abortar, não falam matar, né? Usam um eufemismo. A pergunta que fica é, um erro justifica o outro? Mas aí a pessoa vai nascer, né, e vai ficar traumatizada com aquela criança. Mas por exemplo, uma criança que nasceu e a pessoa que foi vítima do estupro ficou absolutamente traumatizada olhando para a criança, não para o ato do estupro. Então o problema é a criança ou é o ato do estupro que traumatiza? Mas eu não tenho dinheiro. É a pergunta que fica, né, para a criança que, sei lá, foi estuprada com 12 anos. Não tem dinheiro. Não pode dar por orfanato para a igreja, a criança, o bebê? Você tá entendendo? Então, assim, vocês vão vendo que o problema não é realmente o que vão fazer, que tem aquela dialética toda emocional, né, para bater no brasileiro, né? Assim, o que vão fazer com a criança? Olha o estupro, se você é insensível, que não liga para a vítima que foi estuprada. A preocupação nunca foi essa. A questão é só o aborto pelo aborto mesmo. É o fazer a minha própria vontade, porque eu estou afim. É tentar usar isso de todas as formas para tentar justificar, né? De que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. O que é uma grande falácia também, porque uma coisa é o seu corpo, você pode botar tatuagem, pode fazer o que quiser. Outra coisa é outro corpo que está dentro de você, né? Que é o bebê, né? Tá dentro lá do útero. Infelizmente parou no útero uma pessoa que quer matar a criança, né? Irresponsável. Vocês conseguem compreender? Então não faz sentido nenhum, né, a gente tentar, às vezes, conversar com abortistas, porque eles só vão usar uma dialética emocionalista com você, dizendo que você é insensível. Basicamente, conversar com alguém que fica te acusando de ser fascista, entendeu? A pessoa tá lá tentando te insultar a todo momento, aí você fica discutir educadamente com essa pessoa, não vai, você vai cuspir no olho dela e depois falar assim, desculpa por ter cuspido no seu olho, porque você nem merece minha saliva, entendeu? De tão filho da puta que você é, entendeu? Fala, Luiz. Se o ladrão quer te assaltar, você não vai parar com ele, pode discutir o Código Penal, né? Pode discutir o livro de história da filosofia do Giovanni Reale, né? Não, vem cá, você tá errado, você não pode me roubar, porque lá na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles falaram isso aqui, Tomás de Aquino. Não, pô, realmente é isso aí mesmo que você tá falando, cara. Você vai dar uma bicuda nele, vai. Isso aí. Você vai chacota, entendeu? Porque assim, se você cair no papinho dele, você vai ficar falando, não, mas veja bem, eu não sou tão insensível assim, né? Igual o pessoal fica te acusando de, é fascista, isso, aquilo. Não, veja bem, não sou fascista. Se você tentar se defender, já perdeu, irmão. Fala aí, quem queria falar, acho que era o Luiz. Não, só para comentar, e Bel falando, lembrar as palavras que o senhor já falou há uns tempos atrás, é que, infelizmente, a maioria dos brasileiros, de uma forma geral, culturalmente, são muito, assim, utilitaristas, sabe? A maioria dos brasileiros só pensa em duas coisas, se a gente for parar para pensar. Eu posso estar errado, mas foi o senhor que falou isso. O Brasil só pensa em duas coisas, que é dinheiro e saúde. Inclusive, acho que até um cara botou aqui no comentário, eita, eu vou ter essa criança, mas se eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Cara, olha só, cara, é a mentalidade utilitarista, está julgando a vida humana baseada em coisas materiais, cara. Ixi, acabou, lascou tudo ali. Quem diz isso é o saudoso professor Olavo, né, que ele fez esse insight muito interessante, né, que eu preciso parar para perceber bem isso mesmo, né, quando sua esposa tá grávida, o que o pessoal fala? Né? Inclusive, Matheus, aí, ó, notícia, minha esposa tá grávida de novo, né? Já aí é a quinta gestação. Aí o que as pessoas falam? Que venha com muita saúde, é a primeira coisa que você vai ouvir. Que venha com muita saúde. Aí a pergunta que fica é, e se não vier? Você não vai deixar de amar a pessoa com síndrome de Down, que é anencefalo, sei lá, tem algum problema de saúde? Se não vier, né? Aí é o fim do mundo? Aí isso é uma das coisas que neurotiza o brasileiro. Por quê? Você tem um controle da sua própria saúde? Pergunta básica. Você tem controle? Tenho sim. Eu vou lá, tô com dor de cabeça, tomo remédio para paracetamol, melhora. Ok. Mas quem disse que vai sempre funcionar? Quem disse que amanhã você vai amanhecer bem? Quem disse que você não tá com um problema cardíaco agora sem você saber, ou algum câncer aí que você nem tá identificando? Você tá entendendo? A gente não tem controle da própria saúde. Você tá tentando botar controle numa coisa incontrolável. Por isso você fica neurótico. Você está se preocupando com uma coisa que tá evidentemente fora do controle.
Pessoal aqui tá. Aí, pergunto pra você, Matheus. Responde aí pra gente caminhar pro final, que daqui a pouco eu vou ter que ralar depois. No caso, eu não tô por dentro do que aconteceu com São Simão de Trento. Você pode contextualizar para mim? Leia exatamente a pergunta pro pessoal que não tá lendo no chat aqui no YouTube, né? É uma boa. Ah, pronto, A Rogério. per- Acho que você já lê a pergunta e já contextualiza para mim, por favor. Então, o que aconteceu com o Simão foi um ato de tortura, né? E eu acredito que foi algo relacionado a ritual. Mas eu vi bem por cima, sabe? Eu queria saber se você tem alguma base, algo assim do gênero, para poder aprofundar. Eu não sei, né? Porque assim, quando você vai fazer qualquer análise de qualquer tipo de ato ruim que aconteceu, para você saber se existe algum elemento ritualístico ali ou não, você tem que estar atento aos símbolos, né? Que foram utilizados dentro daquilo que aconteceu, né? Esses símbolos eles podem estar inseridos no ambiente que foi localizado o ritual, ou então esses símbolos podem estar inseridos no próprio objeto que foi ofertado como ritual. Então, assim, eu também não, como eu não sei o que aconteceu com São Simão de Trento, eu não sei. Mas, assim, se aconteceu, e vamos supor que seja obra de algum tipo de ritualística, cara, o cara é santo, acredito que o cara deve ter morrido por causa disso, né? Então, assim, ele virou mártir. Então, assim, quem fez qualquer tipo de ato, desse ato visando algum tipo de ritual, ele cagou no pau, né? Porque, assim, ele acabou santificando o cara e assim, com certeza não deve ter agradado de forma nenhuma a entidade que essa pessoa tentou sacrificar, né? Então, eu interpreto as coisas sem ler e sem saber direito do caso dessa forma, tá? Fala aí. Para encaminhar, o Matheus tinha falado no começo a respeito daqueles rituais que estão sendo feitos, né? Eu compartilhei aí uma notícia de uma mulher que matou o próprio filho numa coisa de ritual. Eu tinha compartilhado aqui, certo? E Sim. também compartilhei o caso de uma menina no Paraguai, de 7 anos de idade, que tentaram obrigar a menina a abortar. Tentaram. E a menina, por não querer, acabou sendo morta pelo, pelo, pelo rapaz que ela tinha se relacionado e uma amiga que eu tô achando que é a rapariga do rapaz. Aí foi o caos, se eu não me engano, foi na Paraíba. Mulher. Tô vendo aqui agora, Esse eu tô caso, compartilhando pro pessoal ver também no YouTube. Mulher esse levantou caso a aí que assim, é pouco divulgado, certo? Que o Matheus tava falando, certo? Aí eu peguei e divulguei, porque eu acho que acontece muito e é pouco divulgado, certo? Isso aí não é coisa de doido, não, isso acontece, viu? E o segundo foi da minazinha no Paraguai, de 17 anos de idade, que se recusou, né? E mataram, certo? O fela da puta, né? E a Kenga provavelmente a Kenga do fela da puta, que provavelmente não queria que a menina tivesse um filho do rapaz. É muito bom Então, salientar isso, sabe? Porque tem um monte de galera que é libertário, ANCAP, e tem aquele negócio do princípio da não agressão, né? PNA, e eles são, em suma maioria, ateus, né? Não tem religião, não tem nada. É bom eles notarem o seguinte: olha, os rituais satânicos estão fazendo isso, sendo você crente ou não crente, né? Se você acredita em Deus ou não, olha, tá acontecendo, entendeu? Por isso que a gente tá citando, né, rituais como esse que vem acontecendo. Se Não, vocês. e até o princípio da não agressão ele também deve ser interpretado não a partir de uma visão só materialista, mas a partir também de uma visão espiritualista, tá entendendo? Pô, mesmo se você não estiver matando ninguém, se você não estiver fazendo nada, o cara que tá fazendo uma macumba lá na encruzilhada para te prejudicar, ele pode estar matando ninguém, filho, mas ele vai te agredir, não só materialmente, mas espiritualmente. Então, o princípio da não agressão se aplica a ele também. É só a questão do ANCAP ter um pouquinho mais de visão conciliadora entre as coisas para chegar na mesma conclusão. E outra coisa, eu convido todo mundo que está. Porque assim, o que o Ale fez aí é muito importante, porque é exatamente o que ele falou. Essas coisas acontecem, não são divulgadas. Outra coisa também que acontece, que não é muito divulgada, é a lista de desaparecidos do Brasil. Se você for pegar, a maioria das pessoas que desaparecem no Brasil são crianças, tá? Então, assim, adultos é bem menos, tá?
esmagadora das pessoas, da quantidade de pessoas que desaparecem no país hoje são crianças. E vocês acham que elas desaparecem por quê, hein? Não é possível, cara, que a gente, nesse estágio da humanidade, a gente não consiga ligar os pontos, tá entendendo? Cara, é tudo pra. A esmagadora maioria é pra ritual, pô. Pega, vai pra ritual também, tá entendendo? Manda bala ali. Esse ponto é verdade, viu? Esse ponto é verdade. Essa é questão de desaparecimento de criança. Não há. Assim, eu não tenho os dados para falar com mais clareza, tá entendendo? Que eu prefiro mostrar, eu prefiro os números, eu prefiro o gráfico, mas assim, eu, eu assim, por cima das coisas que eu vejo e tal, esse desaparecimento de criança, certo? Criança é muito grande. Assim, é tamanho da pica de um jumento. É enorme, meu amigo. E não só isso. Isso é feito e não é divulgado, certo? Além de acontecer, não é divulgado sobre o que acontece. Aí, eu voltando um pouco no início, que eu tinha falado antes, são esses agentes, eu acho que tanto os agentes internos como externos que pegam isso e ocultam isso. Uma parte aqui da aula é como a gente chegou a esse ponto. E eu acho que a grande parte como a gente chegou nesse ponto é justamente são esses pequenos carrapatos, certo? Que tanto fomentam movimentos abortistas, como também parte da imprensa que oculta esse acontecimento. Por exemplo, foi o caso dessa mulher que matou o próprio filho no ritual satânico lá, né? E também como foi o caso dessa menina do Paraguai também, tá vendo? Eu só vi esse caso dessa meninazinha aí porque eu acompanho alguma mídia de fora, tá vendo? Aí eu tive ciência disso. Mas isso aí não aparece, tá vendo? Não aparece na grande mídia. Sim. Pois bem, pessoal. Nesse tema acho que deu pra dar uma esgotada, né? E queria lembrar para vocês que estão assistindo no YouTube que tem um grupo ao vivo pra vocês participarem aqui semanalmente nas aulas aos sábados. Agora tá sendo aos sábados às 7h30, tá? Qualquer coisa sobre esse tema e tudo mais, vocês comentem aí, compartilhem com os amigos. E lembre-se, se você está gostando desse projeto, para fazer a contribuição mensal aí no valor simbólico, beleza? Pessoal, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Ou encaminhamos aqui para o final? Matheus, show de bola? Deu para esgotar? Show de bola? Não, é isso mesmo. Só para ilustrar o que eu falei no chat, para ficar registrado em vídeo, eu vejo que a crise da modernidade ela é muito bem ilustrada, e um dos sintomas da crise da modernidade é justamente essa questão do aborto, né? Ela é muito bem ilustrada com a perda da cosmovisão cristã, tá? E da hegemonia dos valores medievais, né? Que antes faziam parte da sociedade e aos poucos eles foram varridos, né? Então você tem a perda, a derrocada da igreja, você tem a derrocada das grandes monarquias, né? Agora a gente está passando pelo projeto de derrocada das famílias e desses núcleos familiares como um todo, porque os outros dois já caíram, né? Então, assim, faz parte de todo o projeto revolucionário você ir implodindo os alicerces de uma antiga civilização para colocar novos alicerces e construir uma nova civilização no lugar, né? Então, eu vejo dessa forma aí, trazendo e tentando responder de maneira simples a pergunta. Aliás, Matheus, se eu me lembro bem, tem um comunista famoso aí que chamado, já morreu, né? Mas assim, graças a Deus, dizem que ele se converteu foi católico, mas assim, chamado Antônio Gramsci, alguma coisa assim, que ele já dizia o seguinte, ó, você quer transformar uma cultura comunista? Beleza, meu filho. Começa a publicar livros, invade os teatros, vai mudando a cultura que logo, logo o cidadão comum vai virar comunista sem saber. Então, é isso aí, ó, mudando a licença e pronto. É só tchau. Isso me lembra do que o próprio Luiz falou. O Luiz falou da questão citando o Chester, né? Se não acredito em Deus, acredito em qualquer outra coisa. Essa outra coisa precisa ser imposta, né? Que, como já diz o Nietzsche, né? Só se vence aquilo que se substitui. Se existir uma cidade cristã, o que vai se pôr no lugar? Né? Por isso que a gente tem uma religião civil hoje, não sei se vocês notaram. Muitas pessoas, quando você vai conversar, pessoas comuns,
pessoa fala, quando você começa sobre céu, inferno, mas você pergunta assim, ó, você acha que vai pra onde? Só pra... A pessoa nem tem fé direito, né? Tá cagando, nem pratica nada. Você pergunta assim, você acha que vai pra onde? A pessoa logo se denomina do bem. Ela fala assim, eu nunca matei e roubei. Olha aí, matei e roubei, duas coisas que são da lei civil, né? Os pecados civis. São pecados civis. Nunca matei e roubei, então vou pro céu, né? Como não existisse, sei lá, um decálogo, não existem problemas morais, né? Como, por exemplo, a mentira, levantar falsos testemunhos, honrar pai É e o jovem mãe. rico. É o jovem rico, né? Tá lá Jesus no meio da galera lá, e chega o jovem rico, mestre, o que eu tenho que fazer para ir pro reino dos céus? Aí Jesus vira para ele e fala, tu tem que obedecer os mandamentos, dar dízimo e tal, pipipopó. Aí ele fala, mestre, mas eu já fiz isso tudo já. Aí o Cristo viu, peraí, então tá, então ó, você tem que sair dessa ordem civil já. Então, Uhum. vamos vigiar a chave. Esquece a ordem civil. Agora você tem que pegar tudo que você tem e dar para os pobres, tá entendendo? Opa, aí ele já falou, não, isso aí realmente é complicado, tá entendendo? Isso aí já foge da ordem civil. É o jovem rico, pô. O jovem rico é o liberal moderno, né? Se você reparar, né? Existe essa essência do liberal moderno de ser prudente, muito sofisticado, é o meio termo, nem tudo, né? Então, ou seja, não posso ser radical no amor, como o Cristo está me pedindo. É assim que o jovem rico pensou. Não posso ser radical no amor, doar tudo que eu tenho, aí já é demais, né? Então tem essa necessidade de usar o que o Aristóteles fala que a virtude está no meio de uma forma errada, até viciosa, né? Como se tudo fosse uma questão de isentismo, de estar sempre no meio de todas as coisas, né? Nem muito ar, nem muito quente, nem muito frio, né? Sempre muito morno, né? Isso é péssimo, né? Que se você reparar, só entra no céu quem é radical mesmo no amor, né? Quem morre por Cristo, né? Quem renuncia a tudo, não sei se vocês notaram isso, mas enfim, o pessoal que tá assistindo no YouTube, às vezes nem tem religião nenhuma, você não quer olhar isso aí, né, com os olhos atravessados, não vai significar nada, né? Mas muito bem, semana que vem. Pode falar, Matheus. Não tem nem problema, vocês não acreditam não. Eu também não acredito em Simone de Beauvoir, em Karl Marx, em Vladimir Lenin, e os caras fazem questão de citar, né? Então, assim, se for para fazer uma batalha entre a credibilidade do que se acredita ou não acredita, eu prefiro ficar com Jesus Cristo, porque pelo menos ele não fez mal para ninguém, né? Pois Eu vou citar aqui rapidinho para acabar o que o Olavo falou, né? Se o comunista estudasse comunismo, ele não seria comunista. Os ídolos, né, são tipo os santos, você repara, eles são tipo os santos, né, o Che Guevara, o Simone de Beauvoir, são santos na falta de uma religião mesmo, né, deles, né, então pode ver que tudo eles substituem, né, de uma forma meio, eles têm até mártires. É por isso que eu sempre digo, ó, não existe ateu, rapaz, eu sempre digo isso, não existe ateu. Tá montado na razão. É isso aí. Não existe ateu. As pessoas sempre vão amar alguma outra coisa. Cultuar é a palavra correta, né? Em alguma outra coisa, seja ciência, um astro do rock, pode ser as coisas mais bizarras, né? Um político. Idolatria, né? Pois é, em algum lugar você vai colocar a latria, né? Só não se sabe aonde, né? Tem diversos tipos de cultos. Pessoal, então até semana que vem tá um frio de rachar aqui, né? A gente se vê. Mesmo. Grande abraço. Espero que tenha adiantado em alguma coisa a aula aí, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.